E se a pessoa que você tenta compreender todos os dias não for apenas difícil, mas a expressão viva de algo que você mesmo esconde? E se o narcisista que te desafia não estiver apenas fora de você, mas também dentro, observando em silêncio através da máscara que você veste? O que acontece quando a persona que você sustenta começa a rachar e aquilo que sempre tentou controlar passa a ser revelado? Há um ponto em que o jogo muda, mas quase ninguém percebe quando o tabuleiro vira. Você já sentiu que certas atitudes dele não são simples escolhas, mas reflexos automáticos de forças mais profundas, antigas e invisíveis? Como se cada gesto calculado escondesse uma criança ferida, protegida por uma couraça brilhante que precisa ser admirada para não se despedaçar. Jung chamaria isso de sombra, tudo aquilo que foi rejeitado e retorna pedindo reconhecimento. Mas o que acontece quando alguém toca exatamente onde essa sombra sangra? O que se rompe por dentro quando a admiração não é mais garantida? Talvez você já tenha notado que o narcisista não teme a solidão tanto quanto teme ser visto de verdade. Há um medo secreto de ser desmascarado, de perder o controle do próprio teatro interno. E se a chave não estiver em enfrentá-lo, mas em um movimento silencioso que desmonta o palco inteiro sem que ele perceba? Não é luta, não é ataque direto. É algo mais sutil, mais psicológico, quase arquetípico, que reorganiza as forças invisíveis da relação. Imagine olhar nos olhos dele e perceber que toda a necessidade de superioridade é apenas um grito por validação que nunca chegou. Imagine reconhecer o padrão, sem anunciar nada, sem explicar nada, apenas permitindo que o inconsciente dele se confronte com algo que não sabe nomear. Nesse instante, quem realmente controla o jogo? Quem prende quem? O que se torna cativo? Você, ele ou a própria máscara? Há um movimento específico, quase imperceptível, que desloca o eixo de poder e desarma o narcisista por dentro, sem que ele compreenda como isso aconteceu. Não é manipulação barata, é compreensão profunda da psique humana, de seus arquétipos, de seus complexos e de seus labirintos internos. Quando esse movimento acontece, algo nele se desorganiza, algo perde o controle e algo em você desperta. A pergunta é: você está preparado para enxergar o que esse gesto revela e para lidar com o que surge depois? Há um instante silencioso em que você percebe que não é apenas ele que está à sua frente, mas um espelho profundo que devolve partes suas que você tentou esquecer. O narcisista se torna menos uma pessoa e mais um símbolo vivo daquilo que sua alma empurrou para o porão. O desconforto que surge não é só por causa do comportamento dele, mas porque algo em você reconhece esse teatro e sabe que já participou dele antes, em algum lugar entre infância e sonho. A psique sussurra que nada ali é por acaso e que o encontro não é externo, mas profundamente interno. À medida que essa consciência se aproxima, nasce também um medo sutil, quase sagrado. Medo de olhar para além da máscara alheia e encontrar a sua própria persona, aquela estrutura brilhante que você ergueu para ser aceito, admirado, amado. O narcisista não é apenas o outro. É a caricatura ampliada da persona de todos nós, inflada até o limite para não deixar aparecer a ferida original. Então surge a pergunta que corta: o que em mim também depende do olhar do outro para existir? A sombra começa a se mover por baixo da superfície, trazendo memórias que você não nomeia, mas sente no corpo. Não são lembranças lineares, são sensações. A primeira vez que você se calou para ser amado, o primeiro brilho nos olhos ao receber aprovação, o gelo no peito quando ela foi retirada. Tudo isso retorna em ondas, e o narcisista ativa esses arquivos como um arquétipo que desperta histórias adormecidas. Nada disso é confortável, mas é real, e é nesse real
que algo começa a se reorganizar. Existe um paradoxo que pulsa no fundo dessa dinâmica. A figura que parece tão poderosa por fora carrega por dentro uma fragilidade quase insuportável, um vazio que exige alimento constante. E você, que se julgava pequeno diante dessa força dominadora, percebe um outro movimento, o de ser convocado a enxergar onde cede, onde se prende, onde se perde tentando salvar o que nunca foi sua responsabilidade. Não se trata de vencer ninguém, mas de testemunhar o cenário psíquico sem fugir. Quando Jung fala de complexos, fala dessas forças autônomas que tomam o volante sem pedir permissão. Ao se relacionar com alguém assim, você sente na pele o que é ser arrastado por um campo invisível. Há momentos em que você jura que tem controle e de repente percebe que foi levado para o mesmo lugar de sempre, como se o roteiro já estivesse escrito. E então surge a pergunta que arde: quem conduz quem nesse labirinto? Às vezes, o desejo de salvar o narcisista esconde um desejo mais profundo de salvar a si mesmo na história antiga que nunca foi concluída. Você tenta consertar nele o que não foi consertado em você, como se cada gesto fosse uma tentativa de reescrever o passado. O inconsciente organiza esses encontros com precisão simbólica e a vida se encarrega de repetir o tema até que algo seja visto. Mas o que exatamente precisa ser visto? E o que acontece quando é visto? A tensão cresce quando você percebe que não é sobre o outro mudar, mas sobre o que se movimenta dentro de você ao permanecer ali. O corpo reage, a respiração muda, o silêncio pesa. Há uma parte sua que quer fugir e outra que quer ficar, hipnotizada pelo brilho da persona dele. Esse conflito entre fuga e atração revela o campo onde o drama psíquico acontece, onde o ego tenta controlar o incontrolável e a alma pede rendição à verdade interior. Há momentos de alívio quase imperceptíveis, como pequenas frestas de luz no meio do teatro psicológico. Eles surgem quando você deixa de lutar com a imagem externa e começa a sentir o que ela desperta em você. Não é resignação, é percepção. Uma quietude estranha, carregada de significado, toma espaço onde antes só havia reação automática. É como se o próprio inconsciente respirasse pela primeira vez sem máscaras. Então algo sutil se inverte. O que parecia ser apenas sobre ele passa a ser sobre você e o seu próprio centro. O narcisista deixa de ser o vilão absoluto e se transforma em um mensageiro duro, às vezes cruel, mas profundamente revelador. Ele aponta para lugares onde sua própria identidade estava prisioneira de expectativas, de imagens, de espelhos alheios. Surge uma pergunta simples e devastadora: quem eu sou quando ninguém me aplaude? E é nesse ponto que a jornada se aprofunda. Não há respostas fáceis, não há atalhos, há apenas o movimento contínuo em direção ao inconsciente, onde símbolos, sonhos e feridas conversam sem palavras. A relação com o narcisista se torna um portal para esse submundo psíquico, e atravessar esse portal cobra um preço: abandonar as ilusões confortáveis. Algo em você sabe que do outro lado há transformação, mas também pressente que nada permanece igual depois de ver o que precisa ser visto. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A certa altura, você percebe que toda a sua vida emocional parece ter se organizado ao redor desse centro magnético que o narcisista representa. Ele vira um sol escuro, atraindo seus pensamentos, memórias e expectativas, e você sente a gravidade desse campo puxando partes suas que pareciam resolvidas. Nada está realmente resolvido. A psique tem sua própria linguagem,
e ela se manifesta em repetições, em vínculos que doem, em histórias que se recontam com novos rostos e o mesmo enredo subterrâneo. O encontro com o narcisista não é acidente, é convocação. Algo em você foi chamado para descer mais fundo. E quando você desce, percebe que o controle sempre foi uma ilusão frágil, usada para esconder um medo mais antigo. O medo de não ser suficiente para merecer amor sem esforço, sem espetáculo, sem persona. O narcisista encarna esse medo na forma de necessidade infinita de validação. Ele exige aplauso para respirar, admiração para existir. E quando isso falta, o mundo interno dele ameaça ruir. Há algo trágico nessa estrutura, algo que fala de abandono, de carência não nomeada, de um coração que nunca aprendeu a ser sem plateia. E é precisamente aí que o seu próprio coração começa a tremer, porque reconhece a mesma ferida em silêncio. Você percebe que ao tentar compreender ou mudar esse outro, foi se afastando de si, foi se moldando, pisando em ovos, silenciando incômodos, distorcendo limites, tudo em nome da paz que nunca chegava. E então surge uma pergunta que não cala. Em que momento eu deixei de me ouvir? O corpo responde antes da mente. Tensão, cansaço, um vazio que se alonga ao fim do dia. A psique fala por sintomas quando a consciência insiste em não escutar. Jung diria que o inconsciente compensa o que o ego ignora. E nesse cenário, o cansaço não é fraqueza, é mensagem. Há instantes em que você quase acredita que a única saída é se adaptar mais, ceder mais, oferecer mais, como se o abismo de carência do outro pudesse ser preenchido por sacrifício. Mas algo em você começa a dizer não, de forma suave e ao mesmo tempo inegociável. Não é um grito, é um despertar. Esse não nasce do ódio, nasce da vida. Ele afirma uma existência que não aceita mais ser consumida. E o narcisista sente isso, mesmo que você não diga uma palavra. O clima muda, o campo energético muda, o jogo invisível muda. E quando o jogo muda, o narcisista sente a estrutura interna tremer, porque algo escapa ao seu roteiro habitual. Ele não entende o que aconteceu, só percebe que já não controla a narrativa. É aqui que muitos se confundem. Não foi você quem o dominou, foi a própria psique que deixou de cooperar com o teatro. Ao retirar a energia que alimentava o papel imposto, você desorganiza o palco. O controle aparente dele dependia da sua participação inconsciente. Sem a sua adesão, o personagem perde força. Ele não vira seu escravo por obediência externa. Ele se desestabiliza porque o espelho que o sustentava deixou de funcionar do mesmo modo. Esse movimento não é estratégia fria, é consequência de uma transformação interna. Quando você começa a enxergar a própria sombra, a necessidade de provar algo ao narcisista se dissolve. Você deixa de mendigar reconhecimento de quem também o mendiga, só que de forma mais barulhenta. E nesse instante surge um silêncio novo, quase sagrado, em que uma pergunta atravessa tudo. De quem eu estava tentando obter aquilo que eu mesmo me negava? A resposta não vem em palavras, vem em lágrimas contidas, em memórias que voltam, em uma compaixão estranha por si e até por ele. Essa compaixão não é permissiva. Ela não justifica abusos, não romantiza feridas, não transforma dor em destino. Ela simplesmente reconhece que ambos são atravessados por forças maiores do que a vontade consciente. Arquétipos, complexos, histórias antigas inscritas no inconsciente familiar e coletivo se expressam ali. E quando você contempla isso sem fugir, algo se reorganiza no centro da alma. Você já não reage da mesma maneira. Você não entra mais em disputas invisíveis para provar valor. É como se o fio que o prendia começasse a se dissolver por dentro. A tensão que antes o dominava agora se transforma em lucidez dolorosa.
Você percebe as tentativas do narcisista de puxar você de volta para o ciclo de manipulação emocional. Mas algo em você permanece enraizado em um lugar novo. Você observa os jogos de aproximação e afastamento, as promessas implícitas, os olhares que pedem e ameaçam ao mesmo tempo. E ao observar, você quebra o feitiço. O inconsciente ganha consciência. O teatro perde a quarta parede. E é nesse momento que o narcisista sente perder o controle. Não porque você o atacou, mas porque você saiu do papel que sustentava o drama. Mas essa saída não é fácil. Ela passa por tempestades internas. Há dias em que você quer voltar, em que sente falta até do caos, porque o caos é conhecido e o desconhecido assusta. O ego prefere prisões familiares a liberdades desconhecidas. O processo de individuação, do qual Jung fala, exige coragem para suportar o vazio entre quem você era e quem está se tornando. No meio desse vazio, o narcisista chama, provoca, seduz, culpa, promete. Ele não quer apenas você. Ele quer a confirmação de sua própria narrativa. E você se pergunta, eu volto para não sentir essa solidão ou atravesso para encontrar algo verdadeiro? A travessia continua quando você percebe que não precisa mais provar nada naquele campo. Você não está acima dele, não está abaixo, simplesmente não está mais preso. A dinâmica perde o brilho hipnótico. O que antes parecia encantamento, agora se revela repetição. E nesse reconhecimento há uma liberdade silenciosa. Você recupera o próprio tempo, a própria respiração, o próprio centro. O narcisista sente isso como perda de poder, porque o poder dele nunca foi realmente dele, foi o reflexo amplificado da sua própria desconexão consigo. E mesmo assim, a história não termina nesse ponto. A psique continua trabalhando por dentro, desmontando imagens idealizadas, quebrando expectativas antigas, revelando partes suas que pedem acolhimento. Você descobre que controlar o outro nunca foi a solução. O verdadeiro movimento estava em sair da necessidade de ser controlado pela ferida que escolhia relações assim. É um processo lento, espiralado, cheio de idas e voltas, mas cada volta desce um pouco mais fundo em direção à verdade interna. Você começa a se lembrar de quem era antes de tentar ser demais para alguém que nunca se bastava. Lembra do silêncio que não era vazio, mas presença. Lembra do riso que não era desempenho, mas espontaneidade. Lembra de um modo de existir que não precisava de plateia. E ao lembrar, percebe que esse modo não morreu, apenas ficou encoberto por máscaras que agora vão caindo, uma a uma, sem pressa, sem espetáculo, como folhas que se soltam no fim de uma estação que já não precisa continuar. Nesse ponto, o vínculo com o narcisista muda de natureza. Ele deixa de ser prisão e se transforma em símbolo. Ele passa a representar o portal por onde você entrou em contato com sua própria sombra, com suas carências, com seus excessos de entrega, com suas ilusões. E então surge um sentimento novo, gratidão sem apego, reconhecimento sem retorno obrigatório, consciência sem correntes. Você entende que o impacto dele na sua vida foi real, intenso, transformador, mas não é mais definidor de quem você é. E quando essa consciência se instala, o jogo psíquico se desfaz como névoa ao sol. O narcisista pode tentar reencenar o drama, pode repetir falfalas, insistir em velhas coreografias, mas algo essencial mudou. Você já viu o mecanismo. E quando a consciência vê, não há como desver. Esse é o ponto em que o controle dele se perde, não porque você o conquistou, mas porque você voltou para o próprio eixo. Quem retorna para si não pode ser mantido como personagem em enredo alheio. A jornada, porém, continua em silêncio. Não há fogos de artifício, não há finais grandiosos. Há uma presença nova, uma densidade serena, uma intimidade com a própria alma que antes não existia.
Você aprende a ouvir os sonhos, os sinais sutis, as reações do corpo, as emoções que vêm como mensageiras e não como inimigas. Aprende que cada encontro difícil é também um espelho e que os espelhos mais duros são os que mais revelam. E ainda assim, fica uma pergunta pairando no ar, sem resposta imediata, pedindo continuidade. O que acontece quando você para de girar ao redor do narcisista e começa pela primeira vez a orbitar em torno de si mesmo? Há momentos em que a consciência recém-desperta quase parece um traidor dentro de você. Ela mostra fissuras onde antes havia certezas, revela a fragilidade de papéis antigos e desarma justificativas que você usava para permanecer. A mente tenta argumentar, explicar, voltar ao conhecido, mas algo mais profundo, vindo de um lugar que não usa palavras, insiste em dizer que não há retorno possível ao estado anterior. Você sente o peso disso nos ombros, no estômago, na respiração, que agora precisa aprender outro ritmo. É como se um eu antigo estivesse se despedindo e, ao mesmo tempo, resistindo para não desaparecer. Nesse ponto, a figura do narcisista ganha um contorno diferente. Ele deixa de ser apenas ameaça ou fascínio e passa a ser parte de um enredo maior que envolve toda a sua história emocional. Você percebe quantas vezes buscou aprovação em rostos diferentes. Quantas vezes se perdeu tentando atender expectativas que nunca foram suas. A presença dele apenas condensou esse movimento numa intensidade impossível de ignorar. Ele foi a forma extrema de uma dinâmica que sempre esteve ali, subterrânea, pedindo para ser vista. E quando algo finalmente é visto, todo o sistema interno precisa se reorganizar. A reorganização não acontece em linha reta. Há recaídas, lembranças doces que confundem, saudades que não são da pessoa, mas do papel que você desempenhava ao lado dela. Saudade do personagem que sabia o que fazer, que lutava, que tentava salvar, que se sentia necessário. Quando esse personagem se dissolve, sobra um vazio difícil de sustentar. Esse vazio não é ausência, é berço. Ele assusta porque não oferece roteiro, não oferece aplauso, não oferece garantias. Ele apenas abre espaço para um si mesmo que ainda está nascendo. E todo nascimento carrega dor e tremor. Você começa a notar como o narcisista se agita diante desse seu silêncio novo. Antes ele lia suas emoções com a precisão de quem aprendeu a sobreviver controlando ambientes. Agora, porém, há algo em você que não reage do mesmo modo, que não entra no jogo com a mesma rapidez. Esse não reagir cria um espelho opaco onde ele não encontra mais sua própria imagem. É aí que surgem explosões, súplicas, seduções, culpas, máscaras sucessivas, tentando recuperar o velho equilíbrio de poder. E ainda assim, por dentro, você sente que algo mudou de lugar de forma irreversível. Mas o mais surpreendente é que a mudança não se limita à relação com ele. Ela se estende para outros campos: amizades, trabalho, família, escolhas pequenas do cotidiano. Você começa a perceber onde se anulava, onde exagerava, onde dramatizava para ser visto. Começa a notar a persona em ação, aquele personagem social que sorri quando quer chorar, que aceita quando quer recusar, que se adapta para não perder lugar. A relação com o narcisista apenas trouxe à tona com força simbólica o conflito entre o que você mostra e o que realmente sente. E agora, essa distância se tornou grande demais para ser ignorada. Em noites mais silenciosas, memórias antigas voltam como sonhos acordados. Lembranças de olhares que julgavam, de elogios condicionados, de amor entregue em troca de desempenho. A criança interna, que Jung descreve como um núcleo vivo e esquecido, começa a se mover. Ela não pede vingança, não pede controle, ela pede verdade. Pede braços interiores capazes de acolher o que não foi acolhido.
É nesse encontro íntimo consigo que o suposto poder do narcisista começa a se desfazer. Não porque você o derrotou, mas porque a sua necessidade antiga de ser escolhido por ele está sendo iluminada. A essa altura, você compreende que a dinâmica nunca foi simplesmente sobre o outro. Foi sobre o campo magnético criado entre duas feridas, duas máscaras, dois complexos se reconhecendo sem saber. Foi sobre a dança entre alguém que precisava ser adorado para não desmoronar e alguém que se oferecia demais para não ser abandonado. Ao enxergar isso, a narrativa de vítima e vilão se quebra, não para minimizar a dor, mas para revelar que o inconsciente trabalha com símbolos, não com moral simplista. Essa revelação não alivia de imediato, mas liberta em profundidade. O corpo continua falando enquanto a mente tenta acompanhar. Tremores sutis, cansaços repentinos, suspiros longos que surgem sem motivo aparente. É como se emoções congeladas há anos começassem a derreter. Cada lágrima que não precisa mais de explicação abre espaço por dentro. E nesse espaço, uma pergunta ressoa como um sino distante. O que de mim eu estava tentando comprar com o amor de alguém indisponível? Essa pergunta não cobra, não acusa. Ela apenas convida à contemplação, ao reconhecimento de uma história que pede final diferente. Você passa a observar o narcisista com outro olhar. Não o romantiza, não o demoniza. Vê nele o reflexo de uma psique fragmentada que encontrou na grandiosidade o único modo conhecido de se proteger. Percebe a rigidez defensiva, a incapacidade de se entregar, o terror diante da vulnerabilidade. E, paradoxalmente, essa visão traz um tipo de compaixão que não te prende, mas te solta. Compaixão que não te obriga a permanecer, porque já não está misturada com carência. Compaixão que enxerga a dor sem se oferecer como remendo. É nesse terreno que a noção de controle muda de significado. Não se trata de submetê-lo, dobrá-lo, fazê-lo girar ao redor de você. Trata-se de perceber que o suposto controle que ele parecia ter sempre dependeu do quanto você se desconectava de si. Quando essa desconexão cessa, o feitiço se desfaz. Ele pode se agitar, tentar reconstruir o trono psíquico que ocupava, mas você já não está ajoelhado diante dele por dentro. Essa é a ruptura invisível que altera tudo, aquela que ninguém vê de fora, mas que transforma completamente a experiência por dentro. Aos poucos, você aprende a sustentar o silêncio sem necessidade de provar nada. Aprende a dizer não sem culpa excessiva e a dizer sim sem medo de desaparecer. Essa maturidade emocional não surge como vitória ruidosa, mas como chão firme sob os pés. O processo de individuação se mostra não como um ideal distante, mas como um movimento real, cotidiano, feito de escolhas pequenas e profundas. Você descobre que liberdade não é fazer o outro se submeter, é deixar de ser refém dos próprios complexos. E mesmo assim, há recaídas. Há dias em que a voz antiga volta e sussurra que você está perdendo algo ao se afastar do drama. O brilho da intensidade emocional pode chamar como fogo chama mariposas. Nessas horas, lembrar do que foi visto se torna essencial. O inconsciente tenta retomar velhos trilhos, mas a consciência recém-desperta cria novos caminhos. Você percebe o convite ao ciclo e, com um misto de dor e lucidez, escolhe não atender. Não por frieza, mas por cuidado consigo. Essa escolha repetida, silenciosa, é o que vai costurando um novo modo de existir. Ela cria uma intimidade diferente com o próprio mundo interno. Sonhos se tornam mais vívidos. Símbolos aparecem no cotidiano como mensagens enigmáticas. Coincidências significativas parecem organizar a travessia. Você se percebe parte de algo maior do que a relação que te marcou. Percebe que a psique quer inteireza, não espetáculos.
quer encontro real com o que você é, sem espelhos distorcidos. O narcisista, por sua vez, continua lutando com seus próprios fantasmas. Às vezes tenta te puxar de volta, às vezes desaparece, às vezes reaparece como se nada tivesse acontecido. Mas agora você enxerga o padrão como um desenho completo, não como peças soltas. Já não se perde nos gestos isolados, porque entende o enredo que os une. É essa visão ampla que desarma as armadilhas emocionais. O que antes te fisgava agora é reconhecido como repetição simbólica de uma história antiga que você não precisa mais reviver. No fundo, o que se transforma é a relação com o próprio poder. Não o poder sobre alguém, mas o poder de permanecer consigo mesmo, mesmo na presença de tempestades emocionais. Esse é o poder que desmonta o controle do narcisista. Não obediência, não enfrentamento agressivo, mas presença. Uma presença que não se dissolve para caber na expectativa alheia. Uma presença que se recusa a abandonar a própria alma para sustentar um personagem. Uma presença que sabe que amar não é se aprisionar nem aprisionar o outro. A psique, então, descansa um pouco. O barulho interno diminui. A urgência de ser visto a qualquer custo se suaviza. Você começa a se olhar com olhos menos duros, menos condicionados por padrões externos. O espelho já não é palco de julgamento constante, mas espaço de reconhecimento gradual. E nesse reconhecimento, um novo eu começa a tomar forma. Não inflado, não encolhido, apenas real. Ainda assim, algo permanece em aberto, vibrando como corda tensa à espera do próximo som. Uma sensação de que a história maior ainda está se escrevendo dentro de você. Não há ponto final, apenas reticências vivas. O encontro com o narcisista foi a porta, não o destino. O que será feito dessa travessia depende do que você ousa ver quando todas as máscaras caem, inclusive as suas. E no meio desse silêncio carregado, uma pergunta permanece, profunda e inquieta, convocando o próximo passo que ainda não foi dado. À medida que você avança por esse território interno, percebe que não está apenas lidando com uma relação, mas com a arquitetura inteira da própria psique. Cada lembrança que emerge parece carregar um símbolo. Cada dor aponta para algo mais profundo do que o fato em si. O narcisista passa a ser entendido como um personagem arquetípico que aciona forças antigas, quase míticas, que estavam adormecidas em seu inconsciente. Não é teatro social, é drama da alma. E, de repente, tudo ganha um peso diferente, como se a vida estivesse tentando te contar uma história que você evitou por tempo demais. A pergunta retorna, insistente: o que em mim chamou esse encontro para a minha vida? O silêncio responde com imagens, não com palavras. Sonhos se adensam, figuras surgem e desaparecem, rostos se misturam, cenas da infância se conectam a acontecimentos recentes sem lógica aparente, mas com um sentido emocional inequívoco. A sombra se aproxima com passos lentos e determinados. Não como ameaça externa, mas como parte esquecida do seu próprio ser pedindo passagem. A sombra não quer destruir você, ela quer completá-lo. Entretanto, para ser completado, é preciso olhar para aquilo que foi negado, rejeitado, projetado no outro. E é exatamente nesse ponto que o narcisista se torna um espelho dolorosamente preciso. Ele devolve para você, de forma ampliada e distorcida, aquilo que você não deseja reconhecer. Orgulho, necessidade de validação, medo de invisibilidade, sede de controle, carência ancestral. O encontro com ele funciona como um laboratório psíquico, onde tudo isso se intensifica até o limite do suportável. Por fora, parece relação. Por dentro, é rito de passagem. O eu antigo resiste, esperneia, tenta manter as máscaras coladas ao rosto. Mas o inconsciente é paciente e, quando decide falar, não se cala mais.
A vida começa a te levar de volta como um rio, ao ponto exato onde você se abandonou. Nesse processo, o conceito de persona se torna vivo. Você percebe o quanto se habituou a ser personagem, o forte, o compreensivo, o salvador, o que sempre dá conta. A persona cumpre sua função social, mas quando se confunde com a essência, transforma-se em prisão. Com o narcisista, esse jogo se intensifica, porque ele também vive enclausurado na própria persona grandiosa. Duas máscaras se encontram e tentam se amar, mas máscaras não amam, apenas encenam. E a alma, sufocada no fundo, começa a gritar de formas indiretas. Ansiedade, insônia, exaustão, sensações de vazio. Cada sintoma é um pedido de verdade. Há um momento em que o corpo diz basta antes mesmo de você decidir. Falta ar em ambientes que antes pareciam normais. O coração dispara sem motivo claro. A mente gira em espirais repetitivas tentando entender o que não é racional. O inconsciente não quer entendimento intelectual. Ele quer experiência, quer que você sinta o impacto do que está vendo. Esse é o ponto em que muitos desistem e retornam ao padrão conhecido, porque o desconhecido parece amplo demais, escuro demais, imprevisível demais. Porém, algo em você já atravessou a porta e sabe que voltar seria uma forma sofisticada de se trair. É nesse cenário que a noção de ele perder o controle ganha outro significado. Não é sobre truques, comportamentos ou táticas superficiais. É sobre a retirada da energia psíquica que sustentava a dinâmica. Quando você para de girar ao redor do universo dele, os planetas internos dele se desalinham. Ele sente o abalo porque o personagem que representava exigia espectadores para existir. Mas o fato verdadeiro é que quem muda o eixo não é o ego, é o self, essa instância profunda de que Jung fala, que orienta a alma em direção à totalidade, mesmo que isso custe o colapso de velhas imagens sobre si. Você percebe, então, o quanto esteve hipnotizado por um ideal. Ser escolhido, ser visto, ser indispensável. Esse ideal alimentava uma história antiga que começou muito antes daquele encontro específico. Talvez tenha começado quando você aprendeu que amor era algo a ser conquistado, não recebido. Talvez tenha nascido no silêncio de um quarto onde alguém não veio, ou no excesso de exigências que te fizeram sentir que ser você nunca era suficiente. O narcisista apenas reacendeu essas memórias como quem toca em feridas abertas. Ele não criou a dor, ele a revelou. E revelação nunca é confortável. Conforme a consciência se expande, você começa a se tratar com menos dureza. O julgamento que você aplicava a si por ter entrado nessa dinâmica começa a se dissolver. Você enxerga a necessidade, a inocência ferida que buscava amor na forma que conhecia. Não houve fraqueza, houve tentativa. Tentativa desesperada de resolver uma dor antiga com as ferramentas disponíveis. Reconhecer isso não te infantiliza, ao contrário, te devolve responsabilidade verdadeira. Não a responsabilidade de carregar o outro, mas a de cuidar de si com a seriedade que nunca teve. E paradoxalmente é esse cuidado que quebra o ciclo. O narcisista, percebendo que algo escapa, alterna entre encanto e destruição, proximidade e gelo, promessas e ameaças veladas. Ele não age assim por maldade consciente, mas por desespero psíquico de não perder a estrutura que o sustenta. Cada movimento dele tenta reinstalar o roteiro antigo, no qual ele domina e você orbita. Você sente o puxão, sente o chamado, sente a velha química emocional te convidando a retornar. E ainda assim, algo em você permanece, apesar do tremor, ao lado de si mesmo. Esse é o ponto de inflexão invisível, onde destinos internos mudam de direção. O mais inesperado é perceber que, ao deixar de lutar contra ele, você para de lutar consigo. A guerra que parecia externa se revela interna. A verdadeira batalha nunca foi para controlar o narcisista,
mas para integrar suas próprias partes divididas. Integrar não significa concordar com tudo, nem permanecer onde há violência emocional. Significa reconhecer o que dói, o que deseja, o que teme, sem expulsar isso para fora, transformando o outro em depósito de tudo o que você não quer assumir. O movimento de recolher as projeções devolve poder ao seu centro. E esse poder não grita, não ameaça, não humilha. Ele simplesmente é. Há uma dignidade silenciosa que nasce desse processo. Você caminha diferente, fala diferente, escolhe diferente, não por imposição, mas por coerência interna. O narcisista pode tentar te provocar, te diminuir, te idealizar novamente, mas agora você enxerga o mecanismo funcionando. E ver o mecanismo é como ver os fios de um truque de ilusionismo. A mágica perde o poder hipnótico. O encanto se quebra, não porque você se tornou frio, mas porque você despertou. O despertar não cria triunfo teatral, cria clareza. E clareza reorganiza a vida sem precisar de ruído. Esse despertar, no entanto, não é o final. Ele abre um campo completamente novo, o de habitar a própria interioridade sem intermediários. Você começa a fazer perguntas que antes não ousava formular. Quem sou eu sem a dor que me definia? Quem sou eu sem a narrativa de salvador, de mártir, de escolhido rejeitado? O vazio volta a aparecer, mas agora ele não é abismo paralisante, é espaço criativo. É um campo fértil onde um eu mais autêntico começa a germinar, ainda frágil, ainda sem nome, mas vivo. E esse crescimento não depende mais de aplausos externos. Você aprende, pouco a pouco, a reconhecer os sinais do inconsciente, sincronicidades sutis que confirmam passos, resistências internas que denunciam medos, sonhos que orientam direções. A vida assume um tom simbólico. Tudo parece falar de você, não no sentido egocêntrico, mas no sentido profundo de que a realidade externa dialoga com o mundo interno o tempo todo. O narcisista agora aparece nesse cenário não como centro, mas como um capítulo decisivo do seu processo de individuação. Ele foi, sem saber, um iniciador. Alguém que, ao tentar te possuir psíquica e emocionalmente, te obrigou a reencontrar sua própria alma. No fundo, o que se rompeu não foi apenas uma relação, mas um pacto silencioso com o autoabandono. Você percebe, com intensidade às vezes dolorosa, o quanto se afastava de si para não perder o outro. O quanto se calava para manter uma falsa paz. O quanto suportava o insuportável para não encarar a solidão. Agora, a solidão deixa de ser inimiga. Ela se transforma em espaço de encontro interior. Um silêncio povoado, onde a alma fala, onde o self orienta, onde a vida encontra outra ordem. E mesmo sem respostas completas, você sente algo essencial está voltando para casa. Enquanto tudo isso acontece, a imagem do narcisista continua presente na sua psique, mas de outra forma. Ele já não ocupa o trono central, não dita o clima emocional, não define seu valor. Ele passa a ser lembrança, símbolo, professor involuntário. E apesar de toda a dor, algo dentro de você reconhece que sem esse choque, talvez nunca tivesse descido tão fundo. O sofrimento se transforma em sentido, e o sentido transforma a ferida em portal. Portal que não se fecha, porque continua conduzindo você a camadas mais profundas do próprio ser. Ainda há perguntas que ecoam, abertas como feridas que cicatrizam devagar. Há partes em você que ainda querem respostas definitivas, explicações racionais, garantias de que nunca mais será atraído por dinâmicas semelhantes. Mas a psique não trabalha com garantias, trabalha com consciência. E consciência já é revolução suficiente. Ela não impede recaídas, mas muda sua relação com elas.
Não impede dor, mas retira o véu da repetição cega. Você já não é o mesmo que entrou nessa história. Algo se ampliou, algo se aprofundou, algo se libertou. Ainda que você não saiba nomear com precisão o que foi. Então surge novamente aquela sensação de que algo maior está à espreita, não como ameaça, mas como convite, como se a jornada ainda tivesse muito a revelar e você estivesse apenas atravessando um dos portais iniciais. A relação com o narcisista foi o começo de uma conversa mais vasta com o próprio inconsciente. Uma conversa que não se encerra, que se desdobra em símbolos, encontros, escolhas e rupturas. Você percebe que não está apenas se afastando dele, está se aproximando de si. E essa aproximação carrega uma promessa silenciosa, carregada de mistério, que continua chamando de dentro, pedindo o próximo passo que ainda não foi dado. A partir desse ponto, a travessia ganha uma tonalidade quase mística, como se o próprio inconsciente passasse a conduzir seus passos com mão firme e invisível. Você começa a notar como certos encontros, certas frases, certos silêncios parecem carregados de significado. Não são coincidências soltas, são mensagens. O mundo externo se torna um espelho vivo do que acontece dentro de você. Quando hesita, algo trava. Quando avança em direção à própria verdade, portas se abrem de maneiras que a lógica não explica completamente. Jung chamaria isso de sincronicidade, e ela se manifesta como um sussurro do self dizendo, continue. E ao continuar, você percebe que a imagem do narcisista dentro de você começa a se desfazer em partes. Ele deixa de ser um monólito indivisível e passa a se fragmentar em símbolos. Uma parte dele representa a sua fome por reconhecimento. Outra parte, o seu medo da insignificância. Outra ainda, a sua própria dificuldade de se entregar sem máscara. Ao ver essas partes separadamente, algo que antes o esmagava perde força. Você já não olha para ele como um enigma absoluto, mas como um conjunto de mensagens psíquicas que a sua própria alma precisou codificar naquela figura concreta. No entanto, esse esclarecimento não impede que a saudade bata, às vezes, como uma onda repentina. A mente tenta lembrar apenas dos momentos intensos, da sedução mental, do magnetismo emocional. Uma parte sua tenta convencer que talvez não tenha sido tão grave, que talvez pudesse ter sido diferente se você tivesse tentado um pouco mais. Mas agora há outra instância dentro de você que responde com firmeza tranquila. Não responde com dureza, não demoniza ninguém. Apenas lembra da verdade sentida no corpo, das noites insones, do peso emocional que te puxava para fora de si. E essa lembrança é o antídoto contra a idealização. A idealização sempre foi a grande ilusão. Você projetava nesse outro a promessa de completude. Acreditava que, sendo suficiente para ele, finalmente seria suficiente para si. Essa crença secreta conduziu seus passos por labirintos de dor. E o mais impressionante é perceber que o narcisista também vivia aprisionado numa idealização, só que invertida. Ele idealizava a si próprio para não entrar em contato com a própria insuficiência interna. Dois extremos que se encontram no mesmo ponto. O medo de encarar quem realmente se é, sem adornos, sem máscaras, sem aplauso. É quando você admite esse medo que algo finalmente relaxa. Não é mais preciso fingir força o tempo todo. Não é mais necessário sustentar um papel heróico dentro de uma narrativa trágica. Você pode dizer para si, eu também tive medo, eu também precisei de validação, eu também me perdi tentando ser amado. E ao dizer isso, algo no peito amolece. A rigidez do ego cede espaço para uma humanidade mais ampla. O self não exige perfeição, ele exige inteireza. E inteireza inclui falhas, escolhas confusas, tropeços repetidos. Inclui o fato de você ter sido atraído por alguém incapaz de te amar
do jeito que você merecia. Nesse reconhecimento, o vínculo com o narcisista se desenrola como um fio que se desfaz lentamente nas mãos. Você já não sente o mesmo impulso de retornar ao ciclo. Não porque deixou de sentir, mas porque começou a sentir de outro lugar. As emoções agora passam como ondas, intensas mas transitórias, e você aprende a permanecer. O que antes te engolia agora apenas atravessa. O poder deixa de estar na intensidade do turbilhão e passa a residir na sua capacidade de sustentar o próprio centro enquanto ele acontece. Esse centro não é intelectual, não é teórico, ele é sentido. É uma firmeza silenciosa no fundo do peito, uma certeza sem palavras de que você não precisa mais se abandonar para ser amado. Essa certeza muda tudo sem alarde. Suas conversas mudam, seus limites mudam, seu olhar muda. Você já não oferece o próprio coração como moeda de troca em mercados afetivos que só vendem escassez. E, sem o seu coração disponível para o velho jogo, o narcisista perde o palco. Ele até pode tentar reconstruí-lo, mas você já não entrega a matéria-prima. Ainda assim, há momentos em que o passado volta com força, como se quisesse testar a solidez dessa nova posição interna. Um cheiro, uma música, um lugar, uma lembrança fugaz, e de repente você se vê de novo naquela cena, naquele olhar, naquele laço que parecia impossível de romper. É aí que o trabalho interior se aprofunda. Você respira e, ao invés de se culpar por ainda sentir, você acolhe. Acolhe o que ainda dói, o que ainda arde, o que ainda quer respostas. Esse acolhimento é cura. Ele permite que partes antigas de você, que ficaram congeladas na dor, finalmente se movimentem. A cura, vista de fora, é silenciosa. Não tem grandes discursos, não busca aprovação, não precisa ser exibida. Vista de dentro, ela é revolução. Aquele padrão inconsciente que te fazia sempre escolher o mesmo tipo de relação começa a se dissolver. O olhar que antes procurava narcisistas como quem repete destino agora começa a reconhecer sinais antes invisíveis. Você percebe quando o brilho do outro vem de autenticidade ou de atuação. Percebe quando o encanto é convite e quando é armadilha. Essa percepção não faz de você cínico, faz de você desperto. O narcisista que um dia pareceu ter poder absoluto sobre o seu mundo interno, agora surge como figura distante no horizonte da sua história. Ele fez parte de um capítulo crucial, mas já não escreve o enredo. O controle que você pensava que ele tinha era, na verdade, o reflexo do controle que você havia perdido sobre si mesmo. Ao recuperar o próprio eixo, você retoma o que sempre foi seu, a capacidade de escolher o que te atravessa e o que apenas passa. Não é um poder que domina, é um poder que libera. E, paradoxalmente, é nesse ponto que alguma forma de liberdade também nasce para o narcisista dentro de você. A imagem dele deixa de ser carregada de rancor, de ódio, de desejo de vingança. Ela se torna humana, demasiadamente humana, um ser perdido em si mesmo, tentando desesperadamente sustentar um personagem maior do que a própria dor. Isso não apaga o que você viveu, nem diminui a gravidade do que aconteceu, mas tira de você o peso de carregar essa história como ferida aberta. Ela se transforma em cicatriz, memória viva, sensível, mas já fechada. Você passa a caminhar com essa cicatriz como quem carrega um símbolo. Ela lembra de onde você veio, o que suportou, o que aprendeu, o que deixou para trás. Ela te impede de se iludir com promessas vazias e, ao mesmo tempo, mantém seu coração aberto para experiências novas, não replicadas. A cicatriz não te endurece, ela te firma. Ela te conecta com uma humildade profunda diante da complexidade humana. Você compreende que todos carregam batalhas invisíveis e que algumas pessoas, presas nas suas próprias máscaras, são incapazes de amar de forma verdadeira. Não porque não queiram,
mas porque não conseguem. É nesse entendimento que o tema central se revela com outra densidade. Quando você faz esse movimento interno, quando retira projeções, quando recolhe para si o que antes entregava ao outro, o narcisista perde o controle. Ele perde porque já não existe palco onde o drama possa continuar. Já não há plateia submissa, já não há espelho obediente refletindo grandiosidade fabricada. O poder dele se desfaz na mesma medida em que você volta a ocupar o próprio corpo, a própria história, a própria vida. E nesse sentido profundo, ele se torna escravo, não de você, mas do próprio personagem que não sabe abandonar. Você, por outro lado, começa a experimentar algo que sempre esteve à sua espera, um sentimento de autenticidade que não precisa de autorização externa. Não é euforia, é um sossego denso, uma presença que ocupa lentamente os espaços antes preenchidos por ansiedade e expectativa. Você descobre que pode existir sem espetáculo, sem provar nada, sem implorar por migalhas de afeto. Descobre que pode amar sem se perder e pode partir sem se destruir. Descobre que o centro da sua vida sempre esteve em você, mesmo quando você se esquecia. E ao perceber isso, surge um silêncio cheio de significado. Um silêncio que não é vazio, mas plenitude quieta. Nesse silêncio, você sente que a história ainda não terminou e que talvez nunca termine, porque a alma está em constante movimento em direção a si mesma. O narcisista foi apenas um dos portais. Outros virão, com outras formas, outras intensidades, outras lições. Mas agora há algo em você que sabe se orientar, que aprendeu a ouvir os sinais, que reconhece quando a vida fala através do desconforto e quando fala através da paz. Esse saber não é arrogância, é humildade profunda diante do mistério que você é para si mesmo. E enquanto caminha com essa consciência nova, algo dentro de você continua perguntando, com delicada insistência: o que mais ainda precisa ser visto? O que ainda dorme na sombra, esperando o momento certo para emergir? A resposta não vem agora. Ela se constrói aos poucos, no viver, no sentir, no sonhar. E é justamente essa ausência de resposta definitiva que mantém a jornada viva, aberta, pulsante, convidando você a seguir adiante sem saber exatamente para onde, mas sabendo com uma certeza silenciosa que o caminho é para dentro. Há um instante em que tudo se aquieta, não porque as respostas finalmente chegaram, mas porque você deixou de lutar contra as perguntas. O eco dessa jornada permanece vibrando por dentro, como um sino que ainda ressoa muito depois do toque. Você percebe que nada foi em vão. Cada encontro, cada fissura, cada espelho quebrado apontava para o mesmo lugar silencioso e profundo onde o seu próprio ser aguardava para ser visto. Não é um fim, é um despertar contínuo, um convite que permanece aberto dentro de você. O narcisista agora se dissolve como figura central e permanece apenas como símbolo, como porta que se abriu para regiões da alma que antes estavam mergulhadas na sombra. Você sente que caminhou por labirintos internos e voltou trazendo algo que não pode ser explicado em palavras simples. Um peso antigo foi reconhecido, não necessariamente resolvido, mas abraçado com outra consciência. E essa consciência muda tudo, mesmo o que continua em aberto. Há algo novo em seus olhos, algo que enxerga sem ilusão e ainda assim não perde a capacidade de sentir. As máscaras que um dia foram necessárias agora repousam ao seu lado. Elas não precisam ser destruídas, apenas deixaram de comandar sua história. Você olha para elas com gratidão suave, entendendo que também foram formas de sobrevivência. Mas o tempo das máscaras está se afastando e no lugar delas surge uma presença mais direta, mais inteira, mais verdadeira. É estranho e é belo ao mesmo tempo, como reconhecer o próprio rosto depois de muito tempo sem se olhar.
O controle que parecia morar nas mãos do outro se revela como miragem. Ele sempre esteve ligado ao quanto você se afastava de si. Quando você retorna ao próprio centro, o jogo se desfaz, o tabuleiro muda sem esforço. Ninguém precisa ser dominado. O que se rompe é o feitiço. E o encanto que permanece é o de estar consigo, sem precisar se abandonar para caber em enredos alheios. A liberdade não chega com gritos, mas com um suspiro profundo que você nem sabia que estava preso. Há uma compreensão silenciosa de que a dor não foi inimiga, mas mestra. Ela te conduziu a territórios internos que talvez você nunca tivesse ousado atravessar. Agora, olhá-la de frente já não fere do mesmo modo, fere menos, ensina mais. O que antes te definia agora apenas te compõe. Você não é a ferida, é quem a atravessou, e algo dentro de você sussurra, com ternura firme. Você não se perdeu, você estava voltando para casa. As imagens dessa jornada continuam flutuando. Espelhos, sombras, labirintos, máscaras caindo devagar. Todas elas se reúnem em um único símbolo, o de um eu que se reconhece. Esse reconhecimento não faz barulho. Ele nasce em silêncio, como a aurora que não precisa de permissão para surgir. E ainda assim, ele transforma o horizonte inteiro. Você sente que não olha o mundo do mesmo lugar de antes. Algo se deslocou. E esse deslocamento é irreversível. Você talvez ainda escute o chamado do velho ciclo, talvez ainda sinta a tentação de voltar ao que era conhecido. Mas agora há uma voz mais funda que responde com serenidade. Não é um não agressivo, é um sim a si mesmo. Um sim que se expande, que ocupa espaço, que aprende a existir sem se encolher. Esse sim é a verdadeira mudança de eixo. Ele é o gesto invisível que faz o narcisista perder o controle, porque o controle já não tem onde se apoiar. E no lugar onde antes havia medo, nasce um cuidado. Cuidado consigo, com seus limites, com sua sensibilidade, com a criança interior que por tanto tempo esperou por um olhar que agora finalmente chegou. Você se torna guardião de si mesmo. E ao assumir essa posição, o mundo ao redor muda de textura. Relações ganham outro sentido. O amor deixa de ser negociação silenciosa e passa a ser encontro possível, sem correntes, sem palcos, sem escravidões emocionais. Talvez você ainda não saiba nomear o que despertou, mas sente que algo foi tocado de forma definitiva. Como uma semente lançada na terra escura, silenciosa por fora, mas viva por dentro. Ela trabalhará no tempo dela, longe dos olhos, até romper a superfície com sua própria força. Até lá, você segue com passos humanos e verdadeiros, permitindo que a alma conduza. E sempre que duvidar, lembre, o caminho não é para fora, é para dentro. Frase âncora desta travessia. Quando você retorna para si, nenhum poder externo consegue te possuir. Se algo dentro de você foi tocado, se alguma parte silenciosa se reconheceu ao longo dessa jornada, permita que esse movimento continue. Deixe seu gesto de presença nesta experiência. Compartilhe o que sentiu. Leve essa mensagem a quem também precisa ouvir. Permaneça por perto. Curta, comente, inscreva-se não por hábito, mas porque algo em você sabe que ainda há mais a ser revelado e deseja caminhar junto até onde esse chamado interior levar.